Sejam muito bem-vindos, viajantes do tempo, ao nosso primeiro episódio do Cronoscast, o seu podcast de viagem no tempo. Eu sou a Ana. E eu sou o Bruno, e juntos vamos desbravar os mistérios e as curiosidades da história. Preparados para embarcar nessa jornada? E para começar com o pé direito, ou melhor, com o remo certo, vamos direto para o Mar Mediterrâneo, em uma época onde grandes navegadores dominavam as ondas. Exatamente, Ana. Nosso destino hoje é a civilização fenícia, um povo que, apesar de não ter construído impérios colossais como os egípcios ou romanos, deixou um legado que usamos até hoje. Um legado que começa no nome, Bruno. Fenícia, para quem não sabe, é um nome dado pelos gregos, que significa terra dos purpúreos. Isso porque eles eram mestres na produção de um corante púrpura raríssimo, extraído de um tipo de molusco. Era o luxo da época. E não era só o corante que era luxuoso. Os fenícios se destacaram por sua organização política peculiar. Ao invés de um império unificado, eles eram um conjunto de cidades-estado independentes, com sua própria administração, como Tiro, Sidom e a famosa Byblos. E falando em Byblos, que nome intrigante! A cidade era um centro exportador de papiro, essencial para a escrita na antiguidade. E você sabia que o nome Byblos, que significava livro ou papiro, acabou dando origem à palavra que usamos para o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia? Fascinante, não é? Sem dúvida! E essa paixão pela escrita nos leva ao maior presente dos fenícios para a humanidade, o alfabeto fonético. Antes deles, a escrita era um bicho de 7 cabeças, com hieróglifos e símbolos complexos. Eles simplificaram tudo, criando um sistema onde cada som tem uma letra. E que sistema revolucionário! Ele surgiu por volta de 1500 anos antes de Cristo, na cidade de Ugarit, e tinha 29 caracteres. Posteriormente, foi reduzido para 22 caracteres, mas sem a presença de vogais. Quando os gregos se apropriaram desse sistema, eles acrescentaram as vogais para facilitar a leitura. Depois, os romanos, influenciados pelo alfabeto grego, criaram o alfabeto latino. Sim, o alfabeto que usamos para conversar agora e para vocês nos ouvirem. Pensa na influência de um povo que viveu há milênios e ainda molda a nossa comunicação. Mas não foi só a escrita que os fenícios dominaram. Eles eram os reis do comércio marítimo. Seus navios eram conhecidos por atravessar o Mediterrâneo, levando e trazendo mercadorias, cultura e ideias. Eles eram verdadeiros desbravadores, com habilidade de navegação que impressionam até hoje. Dizem que foram os primeiros a se orientar pela estrela polar, o que lhes permitia navegar à noite e em mar aberto, muito além da visão da costa. Uma vantagem e tanto para expandir seus horizontes comerciais. E essa expansão, essa habilidade de navegar e comercializar, os levou a fundar colônias por todo o Mediterrâneo, sendo Cartago a mais famosa delas, que um dia se tornaria uma potência rival de Roma. Mas e com relação à religião, Bruno? No que os fenícios acreditavam? Boa pergunta, Ana. Os fenícios eram politeístas e cultuavam diversos deuses, geralmente associados a fenômenos da natureza. As principais divindades eram El, considerado o deus máximo, criador do mundo, Axera, que era esposa de El, deusa mãe, do mar, dos rebanhos e das colheitas, e Baal, filho de El e Astarte, considerado deus das tempestades e montanhas, encarregado da fertilidade. A fim de agradar os deuses, obterem boas colheitas e evitarem desastres naturais, os fenícios faziam muitos rituais que envolviam sacrifícios de animais. Interessantíssimo demais! Mas como tudo na história, o Império Fenício também teve seu declínio. As constantes invasões de grandes potências, como os assírios, babilônios e, finalmente, os gregos e romanos, foram minando seu poder. Eles foram absorvidos e sua cultura se mesclou com a de outros povos. Uma pena para um povo tão inovador. Mas o legado deles, como o alfabeto e as técnicas de navegação, continua vivo e pulsante. E por falar em legado e em navegação... Bruno, eu sei onde você quer chegar. Meus caros ouvintes, preparem-se para a próxima viagem do Cronoscast porque a gente vai mergulhar em uma questão que intriga historiadores e arqueólogos. É verdade que os fenícios estiveram no Brasil antes mesmo de Cabral colocar os pés aqui?
Sim, vocês ouviram direito. Supostas evidências, teorias e muita especulação em um episódio que vai fazer você questionar tudo o que você sabe sobre a chegada dos primeiros navegadores em terras tupiniquins. Então não percam o próximo Cronoscast, onde a gente vai desvendar esse mistério e navegar por águas ainda mais profundas. Será um episódio imperdível. Até a próxima viagem. Fui! Tchau!